Olá pessoal, eu sou o Carlos Henrique Souza, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje eu vou estar trazendo dicas, né, e respondendo também ao mesmo tempo uma pessoa do meu canal que perguntou para mim: Carlão, eu comprei uma moto e estou com medo, né, peguei um trauma de pilotar a moto, né. Olha pessoal, a primeira dica que eu dou, antes mesmo de você comprar a moto, pega uma moto emprestada de algum amigo, ou vai na própria autoescola, né, e faz algumas aulas, né? Mesmo você tendo habilitação, e aí lá você fazendo aula, vai estar numa pista, né? 5, 6 aulas aí, o cara vai te dar dica, vai sair com a pessoa, o instrutor te dá dica, vai sair com você às vezes até na rua, ó, 5, 6 aulas já é o suficiente. E aí você vai pegar confiança. Você pegou confiança, vai lá comprar a moto, ou depois que comprou a moto, aí você começa a andar na sua rua, no seu bairro. Só que você tem que fazer isso como? Andar todos os dias. Pode lá, simplesmente largar a moto lá, que a moto não pode ficar parada, a moto nova não pode ficar parada. Ficou parada, não é problema. E andar todos os dias um pouquinho. Mercado, padaria, etc., para o trabalho. Aí depois você pegou confiança, né? Fazer umas viagens junto com o Carlão. E é só curtir. Amo moto, amo viajar de moto. Adoro dar uns rolês, gosto muito. Nossa, essa viagem que eu fiz mesmo no interior de São Paulo aí foi espetacular, né? Espero que vocês curtem aí, gostem bastante. Abraço aí a todo o pessoal de Campinas, Indaiatuba, Salto, Tupéva, tá? Me receberam muito bem. Então é isso aí. O que vocês têm que ter cuidado aqui, pessoal, e aprender? A frenagem da moto, tá? E as marchas, as mudanças de marcha. Vocês têm que ter um controle disso aí, tá certo? Na hora de você fazer ultrapassagem, reduzir para a quarta, tá na quinta, reduzir para a quarta, para você ultrapassar um caminhão, um ônibus, uma carreta, esses caminhão que tem aí, né, os caminhão que tem nas rodovias aí, tem que ter muito cuidado nas ultrapassagens, tá? Então, é só prestar atenção nisso, o resto, né? E respeitar o limite da moto. Tá viajando numa 150, você tem que andar aí, né, vamos supor, uma Horizon, você tem que andar aí a uns 100, 110, ultrapassar isso a moto não aceita, tá certo? Vai até 120, mas a média dela é 100. Pô, viajar a 100 por hora tá de bom tamanho, né? Precisa mais que isso, né? Agora ultrapassar é 110. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida aí, entre no meu canal aí. Carlão, ó, fale mais aí, tal, sobre essa moto. Ó, pessoal, sobre essa moto aqui, o problema do banco, eu resolvi. O problema ali da alavanca de marcha, que realmente é longo, para quem calça pezinho pequeno igual o meu, né? 40, fica um pouco distante. E tem as informações aí no YouTube, né? O Google e o YouTube tem muita informação, essas duas ferramentas que são maravilhosas, né? Parabéns aos americanos mais uma vez por essa ferramenta que nos ajuda e muito, né? Divulgar marcas de empresas, divulgar defeitos, tal, acertos, enfim. Obrigado ao Google e ao YouTube. E é só pesquisar no Google e YouTube aí, ó. Tem muita informação para você pesquisar sobre as marcas de moto, sobre os modelos de moto, né? Sobre as mais visadas, né? Menos visadas, as estradeiras, as esportivas, enfim. É só entrar aí, pesquisar. Boa sorte, ok? É isso aí, é gostoso, é show de bola você viajar de moto, principalmente se for duas ou três pessoas juntos, né? Pessoal, carona nessa moto aqui, viajar de carona nessa moto, com carona, 2 pessoas, né? Olha, vai passar um pouquinho de aperto, tá? Porque a moto é uma 150. Eu fiz essa viagem que vocês estão vendo no meu canal aí, eu fiz sozinho. Essa moto aqui é um espetáculo, vai embora, 100, 110. Já com garupa, né, você tem que fazer um balanceamento aí do garupa aí, pesar você e o garupa, ver quanto pesa, porque a moto é uma 150, né? Para uma 150, ela está de bom tamanho, estilosa, né? Moto estilosa, onde parava, nas paradas, até as motos mais gigantes, o pessoal comentava, e aí, tal, pô, que moto é essa aí, e tal. Aí eu olhava, pô, eu tirei o nome da montadora ainda, deixei só o nome da Horizon da moto, né? E aí o pessoal olhava, realmente uma moto chama atenção e é gostosa. Com esse banco não tive problema, tá? Rodei o dia inteiro. Ó. Saí daqui de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu, Capivari, Sorocaba. Pô, andei pra caramba, né? Rodei muito, hein? Mas eu rodei mais de 500 quilômetros aí. E cheguei aqui, saí 8 horas da manhã, cheguei 8 e meia da noite.
sabe? Não senti nada, show de bola. Então, o banco ajudou bastante. Ah, eu fui na concessionária e ele regulou aqui o amortecedor, baixou um pouquinho, deu uma melhoradinha, de nada, deu uma melhoradinha. Mas realmente trocar o banco dessa moto eu recomendo. Troque o banco. Né? Comprou essa Horizon 150 ou a 250, troque o banco que você vai lá e manda fazer um banco desse aqui, que não vai ter problema nenhum em viagens. Né? Beleza, pessoal? Então um beijão, curta meu canal, pode se inscrever por gentileza e ó, manda os seus questionamentos, as suas perguntas, respondo todas. E se eu não souber, eu vou até um profissional, um mecânico, alguém mais experiente e trago a resposta para vocês. Tá bom, pessoal? Beijão, valeu aí todo o pessoal de Indaiatuba aí, né? Um abração a todos vocês aí. Minha viagem foi maravilhosa, amei, ó, show de bola, né? Show de bola essa viagem, gostei muito. Beijo, pessoal, até a próxima.